seja, hoje eu vou entregar aqui para vocês, mostrar para vocês o que aparece de física no vestibular da UFSC. O item 7, ainda dentro da mecânica, é o item da hidrostática, estática de fluidos. Estática de fluidos. Então aqui vai entrar basicamente aqui, ó, os conceitos de massa específica, densidade, pressão, as leis de Stevens, lei de Pascal, lei de Arquimedes e suas aplicações. Então é praticamente toda a hidrostática. Aí a gente vai para a segunda área aqui, que aparece nesse nosso programa, que é a área de termologia. A área de termologia. Então, a área de termologia vai ter aqui, ó, temperatura e dilatação, então a parte de dilatação térmica, superficial, linear ou volumétrica. A parte de comportamento dos gases, então as transformações termodinâmicas, as leis da termodinâmica, então as características dos gases ideais e como eles se transformam, e as leis da termodinâmica que estão por trás dessas transformações, como a primeira lei, segunda lei da termodinâmica também. Tá? Máquinas térmicas, mudanças de fase, então aqui entra a parte da calorimetria, cálculos de calorimetria, então essa parte da termologia é isso aí, é basicamente termodinâmica e calorimetria. Depois nós temos uma área aqui, que é a área de óptica e ondas, olha só. Essa área, galera, óptica e ondas, é uma das áreas mais importantes para a prova da UFSC. Uma das áreas mais importantes, porque óptica e ondas estão sempre nas nossas provas, tá? Principalmente ondulatória. Ondulatória é tema, assim, um dos preferidos para pelo menos uma das questões aí nas nossas provas, tá? Então, ondulatória é tema importantíssimo que a gente tem que dominar para a UFSC. E fenômenos ondulatórios também, tá? Então, ondulatória, fenômenos ondulatórios, geralmente as questões de ondulatória estão aí associadas ou em contextos de fenômenos ondulatórios, tá? Bom, a parte de óptica geométrica, galera, é o estudo da reflexão da luz e da refração da luz. E da reflexão da luz em espelhos, podem ser espelhos planos, espelhos esféricos, tá? E da refração da luz em prismas, lentes, em dióptros planos, tá? Óptica da visão, instrumentos ópticos. Então, a gente já teve, assim, na UFSC, de questões, assim, em contextos de telescópios, em contextos de óculos, de binóculo, em diversos contextos, assim, da óptica geométrica com aplicações, tá? Com problemas de visão, lentes para correção de problemas de visão. Beleza? Então, um excelente tema para aparecer na nossa prova é de óptica geométrica. Depois, vem a parte de movimento ondulatório. Então, aqui entra o movimento harmônico simples, pêndulo simples, ondas elásticos, tipos de ondas, elementos de ondas, características físicas. E olha só, interferência, difração, natureza ondulatória da luz. Então, alguns fenômenos ondulatórios. E nessa parte da ondulatória também entra ondas sonoras. Então, um tema bem recorrente aí na prova da UFSC é no contexto das ondas sonoras, no contexto da acústica. Então, ó, fontes de ondas sonoras, o som com onda mecânica, o som audível, o infrassom, ultrassom, velocidade de propagação, qualidades fisiológicas do som e efeito Doppler do som também, que é fenômeno ondulatório. Então, tem que conhecer todos os fenômenos ondulatórios, os tipos de ondas, os principais fenômenos, pelo menos, né, e as propriedades físicas das ondas, de comprimento de onda, amplitude, velocidade de propagação, frequência, período, pelo menos. Beleza? Certo? Então, óptica e ondas, fiquem atentos aí, ó, no mínimo uma questãozinha de ondulatória certa aí na nossa prova. É conteúdo bom de estudar, bom de revisar também, tá bom? Aí vem essa outra área, que é uma das maiores áreas que tem aqui na UFSC, na parte da física, que é de eletricidade e eletromagnetismo, tá? Eletricidade e eletromagnetismo, certo? Aí olha só, aí nós temos aqui o item 1 de carga elétrica, então os processos de eletrização, lei de Coulomb, é basicamente a parte da eletrostática. O item 2 é a parte do campo elétrico da eletrostática. O item 3, a parte de potencial elétrico. Então, olha só, aqui a complexidade vai aumentando, né? Porque nós estamos falando aqui de carga elétrica até forças elétricas, processos de eletrização e tudo mais, campo elétrico e potencial elétrico, tá? Depois, tem a parte de capacitores, aí já entra eletrodinâmica. Então, capacitores, depois a parte de corrente elétrica, tá? Então, conceito de corrente elétrica, resistores, instrumentos de medida, circuitos simples de resistores, circuitos elétricos, tá? Com geradores e tudo mais. E aqui entra algumas leis bem específicas, como a lei de Ohm-Pouillet,
para circuitos em série, voltagem nos terminais de um gerador e tudo mais. Campo magnético, então magnetismo, propriedades dos ímãs, então a magnetostática, a parte de indução eletromagnética, tá? Campo magnético no indutor, retilíneo longo, então aqui a parte de eletroímãs. E aqui a última da indução eletromagnética, ondas eletromagnéticas. Então, ó, força eletromotriz induzida, lei de Faraday, lei de Lenz, tá? Os geradores, transformadores, noções de transmissão e distribuição de energia elétrica. Então aqui é praticamente toda a eletricidade, todo o eletromagnetismo também. E o programa de física finaliza com noções de física moderna. Noções de física moderna. Então, de física moderna, nós temos aqui poucos tópicos, mas esses poucos tópicos são vários. Por exemplo, aqui, ó, os limites da mecânica clássica. Então, aqui é justamente essa passagem histórica. Então, tem itens de história da física, história da ciência, aí embutidos nas nossas questões. E esses itens aqui, por exemplo, na parte da física moderna, vão justamente fazer esse contraponto da mudança de paradigma quando a gente assume as ideias da física moderna em contrapartida, que são conflitantes, são ideias conflitantes com a física clássica. Então, limites da mecânica clássica e onde começa a física moderna, a física do século XX. Os princípios da mecânica relativística. Então, aqui é da relatividade de Einstein, tá? Então, um tema bem complexo aqui para nossa prova. Efeito fotoelétrico, um efeito importante, tá? Que nesses contextos aqui, ó, da parte de comportamento corpuscular para ondas, dualidade onda-partícula. Então, ó, efeito fotoelétrico, principalmente a parte de quantização de energia, que isso também andou aparecendo nas nossas últimas provas, tá? E aparece em tudo quanto é prova. Porque a principal ideia da física moderna mesmo é a parte da quantização de energia. Então, quando a gente vai para o mundo atômico e subatômico, a gente vai estar falando ali de quantização das grandezas físicas. E a primeira ideia que surge é a da quantização da energia, com a equação de Planck, com o efeito fotoelétrico, com os modelos também atômicos, tá? E por aí vai, certo? Depois vem a dualidade onda-partícula, que também é um fator importante aí na ideia da física moderna. Então, quantização de energia e dualidade onda-partícula são, assim, as duas principais ideias da física moderna, que são em contraponto, né? São conflitantes com a física ou com a mecânica clássica. Certo? Então, aqui foi o programa da física, certo? Para a nossa prova da UFSC. Agora, olha só um detalhe importante aqui, galera, é sobre o formulário. Então, nós temos um formulário, tá? Nas provas da UFSC. Então, utilize esse formulário. E a dica que eu dou é, assim que você pegar a prova da UFSC, chegar ali nas questões de física, vai ter dados e formulário. Olha cada uma das equações e tenta identificar quais são elas, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou fazer um desafio com vocês. Antes de fazer esses dados do formulário aqui, esse aqui é o formulário de 2023, tá? Na nossa última prova. Eu quero conversar um pouquinho com o pessoal do chat, que o pessoal começou a participar ali, ó. Lucas, professor, estudar seu LDI para o Enem, eu passo na FUVEST também? Então, o LDI do Enem tem todas as matérias de física de nível médio, que são todas as mesmas matérias que caem na FUVEST também. Tá? Ou seja, tem aula para toda a física completaça ali, certo? Porque o programa é basicamente o mesmo. São dois programas muito completos e a gente tem que ver todos os conteúdos de física. E no meu LDI tem todos os conteúdos de física. Agora, qual é a diferença do LDI FUVEST e o LDI Enem? Vai basicamente ter a diferença na pegada da resolução das questões, tá? Então, nos exemplos, a gente vai ter mais exemplos e indicações ali de questões Enem, ou seja, vai ter um foco mais no estilo de prova Enem, e no curso da FUVEST vai ter um foco mais estilo de prova FUVEST, tá? Que tem também uma pegada diferente na hora de resolver as questões. Mas a diferença vai ser basicamente essa, ou seja, em termos de teoria, você vai aproveitar muito bem o mesmo curso, tá? É basicamente o mesmo curso na física, é basicamente o mesmo curso. A pegada das questões é que muda um pouquinho, tá? Mas a parte de teoria são os mesmos tópicos. Beleza? Deixa eu ver aqui o que mais. A Isabela comentou o seguinte, ó, espero que caia a física moderna. Vai cair, uma questãozinha pelo menos, tá? Então, uma questão pelo menos vai ali falar de física moderna, tá? Olha só, esse formulário aqui, galera, de 2023, tá? Eu quero comentar com vocês aqui que equações são essas daqui, para a gente ir reconhecendo elas. Olha só. Essa primeira aqui, ó, equação de Torricelli, do movimento retilíneo uniformemente variado.
Essa daqui, energia potencial gravitacional, MGH, né? Massa, gravidade, desnível vertical. Por que é importante na hora de começar a prova você olhar todas essas equações aqui? Pelo seguinte, tá? Essas equações aqui, esses dados, eles estão aqui como consulta, ou seja, não significa que na prova tu tenhas que usar todas essas fórmulas. Não, tá? Então, na prova, quando você precisar de alguma fórmula, pode vir aqui buscar ela, que certamente ela vai estar no formulário. Tá? Mas isso não quer dizer que todas as fórmulas que estão no formulário serão usadas na prova. Por que é importante você olhar esse formulário aqui e os dados? Porque lá adiante, quando estiver resolvendo alguma questão, eu vou precisar da velocidade do som, que não foi dita na questão, sim, porque ela está aqui. Tá? Eu vou precisar do cosseno de 4,5 graus. Pois é. Como é que eu vou saber isso? Está na tabela. Então é importante tu olhar no início da prova, antes de começar a resolver a prova, olha o formulário. E já coloca na tua cabeça que, olha, se eu precisar de equações, por exemplo, essa daqui é do MRV. Se eu precisar da equação da energia potencial gravitacional, tá aqui, MGH. Se eu precisar da equação do momento de uma força, força vezes braço de alavanca, tá? FD seno θ. Se eu precisar da força elástica, K vezes X. Se eu precisar da equação básica da ondulatória, que essa aqui é campeã de aparecer em prova, V igual a lambda F, né? Velocidade de propagação de uma onda é igual ao comprimento de onda vezes frequência para uma onda periódica. Olha só aqui, equação horária da velocidade para MRV, tá? Equação horária da velocidade para MRV. E aqui, se você observar, tá? Aqui abaixo dela já tem a equação horária do deslocamento, ou da posição para o MRV também, tá? Aqui, ó, trabalho de uma força, FD cosseno θ. Energia cinética, tá? Energia de um fóton. Isso aqui é a equação da E igual a H vezes F, né? Constante de Planck vezes frequência, é a equação da quantização de energia da física moderna. Aqui, ó, período é igual ao inverso da frequência. Pressão é força dividido por área. Peso é massa vezes gravidade. Força de atrito, coeficiente de atrito vezes normal. Velocidade média igual a variação da posição pela variação do tempo. Tá? Aí eu vou aqui para o lado. Ó. Energia potencial elástica, 1/2 de kx quadrado. Segunda lei de Newton, resultante das forças igual a massa vezes aceleração. Aqui, ó. Teorema impulso, quantidade de movimento. Impulso é igual a força vezes tempo, que é igual à variação da quantidade de movimento linear. Aqui, trabalho igual à variação da energia cinética, teorema trabalho e energia mecânica. Olha só que legal esses dados, ó. Massa da Terra, 6 vezes 10 na 24 kg. Tá? Potencial eletrostático, lei de Coulomb. Não, essa aqui é a lei de Newton, da gravitação. Quantidade de energia na forma de calor. Aqui está para calor sensível e para calor latente. Aqui para calor sensível, na verdade. Isso, mc ΔT ou Czão ΔT, para calor sensível. Gzão, que é a constante da gravitação universal. Lei de Stevin, da hidrostática. Pressão é igual a massa específica vezes gravidade vezes profundidade. Tá? N1 seno de θ1, N2 seno de θ2. Lei de Snell-Descartes. 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. Ó. Tem fator de conversão de metro por segundo para km por hora. Olha que legal. Tá? Então é importante, na hora de começar a resolver a prova, olhar para as equações que estão aqui, para as informações que estão aqui. Por quê? Porque possivelmente tu vais precisar de algumas dessas informações e dessas equações na hora da prova. V igual a E menos VI. Tá? Aqui, dependendo do contexto, tá? Aí a gente deixa aqui, ó, não reconheci essa. Então, olha, vai depender do contexto. Aí a gente vê o que é isso aqui. V menos VI, né? E menos VI. I igual a V sobre R. Isso aqui é intensidade de corrente, é tensão por corrente, né? Tensão por resistência. Potência é energia por tempo. Calor específico da água líquida, 1 caloria por grama grau Celsius. Período de oscilação para um pêndulo simples, 2π raiz de L sobre G. F' é igual a F0. Isso aqui é a equação da diferença de frequência percebida
para o efeito Doppler. Então, equação de frequência para o efeito Doppler. P igual a mv, isso aqui é quantidade de movimento linear, massa, velocidade. 1 caloria está para 4,0 joule. Aqui tem um errinho, ó. Esse joule tem que ser letra maiúscula, tá? P igual a V vezes I, isso aqui é potência elétrica dissipada num resistor. Φ igual a BA cosseno θ, isso aqui é indução magnética, área cosseno θ. BA cosseno θ é fluxo magnético numa região, certo? Aqui, ó, essa daqui é a intensidade de corrente, que é carga no tempo. Essa equação aqui é do aumento linear, tá? Da óptica geométrica. 1 atm, 10⁵ Newton por metro quadrado. Aumento linear é tamanho da imagem pelo tamanho do objeto. Essa daqui é a famosa equação de Gauss, ou equação dos pontos conjugados de Gauss. O inverso da distância focal é igual à soma dos inversos da distância da imagem e da distância do objeto até uma lente ou espelho esféricos, tá? De geometria esférica. A aceleração centrípeta, velocidade linear ao quadrado sobre o raio da trajetória. G, 10 metros por segundo ao quadrado. 1 CV igual a 735,5 watt. Isso aqui é cavalo-vapor, potência, uma unidade de potência. Tá? Nós temos o Czinho, que é a velocidade da luz no vácuo, a rapidez de propagação da luz no vácuo, 3,0, 10⁸ metros por segundo. Velocidade do som, 340 metros por segundo. Constante universal dos gases ideais, 0,082 litro atm por mol Kelvin. Então tem que reconhecer essas grandezas aqui na hora da prova. Lei de Faraday-Lenz, menos N ΔΦ por ΔT. Tá? Isso aqui é menos o número de espiras vezes a variação temporal do fluxo magnético na região das espiras. Cosseno de 4,5 graus é 0,99. Seno de 10 graus é 0,17. Rapidez angular é 2π por período, o valor da velocidade angular. Aqui, ó, velocidade linear é igual a velocidade angular vezes raio. Força eletrostática é igual à quantidade de carga líquida da partícula vezes a intensidade do campo elétrico na região, no ponto onde está a partícula. Diferença de potencial elétrico é igual à intensidade do campo vezes a distância entre as duas superfícies equipotenciais num campo elétrico uniforme. D igual a M sobre V. Tá? D igual a M sobre V. Isso aqui pode ser, dependendo do contexto, densidade, massa por volume. Tá? Aqui, ó, intensidade de corrente, tá? De curto-circuito. Intensidade de corrente de curto-circuito é para geradores em curto-circuito, que é justamente a força eletromotriz do gerador dividido pela resistência dele mesmo. Tá? Aqui, ó. Aqui é a equação para geradores, possivelmente. Tá? Π igual a 3, ó. Então apareceu π na prova, substitui por 3 e manda bala. E igual a mc quadrado. Isso aqui, ó, tá? É da equivalência de massa-energia, da equação de Einstein de equivalência massa-energia, E igual a mc quadrado. A equação mais famosa da física, né? F igual a QVB seno θ. Isso aqui, ó, é a força magnética sobre partículas eletricamente carregadas em movimento no interior de campos magnéticos. V igual a 2πr sobre período. Isso aqui é o valor da velocidade linear ou tangencial. V igual a raiz de t sobre μ. Isso aqui é o valor da rapidez de propagação de ondas transversais em cordas, tá? Que estão tracionadas com uma determinada força ali de tração T. E aqui, ó, esse μ é a densidade linear da corda, que é massa por unidade de comprimento. E L igual a N lambda sobre 2. Isso aqui é para ondas estacionárias. Tá? Ondas estacionárias. Certo? Então aqui, esse foi o formulário que a prova da UFSC apresentou agora nessa última prova de 2023. Tá, galera? Então, ó, esse é o formulário, é importante. O formulário que vai ser apresentado agora em 2024 não vai ser muito diferente desse daqui. Vai mudar algumas coisinhas, alguns valores. No máximo isso. Não vai ser nada muito diferente disso aqui. Tá bom? E vai cair física moderna sim, Isabela. Beleza? Opa! Passando rapidinho aqui para lembrar de você deixar o like nesse vídeo, compartilhar e, além disso, ativar o sininho com todas as notificações. Bom, agora eu fui para continuar a aula.